Olá todo mundo, eu sou Luffy Steffen, estamos de volta com mais um Naftaluf para vocês. E hoje, como vocês já sabem, já estão acostumados toda semana, continuamos com a minha heróica e mesopotâmica missão de dar conta dos fragmentos da Globoplay. Então fizemos os programas sobre o Rebu, Estúpido Cupido, Os Gigantes, Chega Mais e hoje chega a vez de Coração Alado. Mas enfim, a gente vai falar hoje então de Coração Alado, essa novela tão esdrúxula, né? Que, quer dizer, eu achei esdrúxula, né? Rede Globo, 8 da noite de 11 de agosto de 80 a 14 de março de 81, isso mesmo. Pois é, minha gente, Coração Alado. Mas antes de embarcar, de sobrevoar com esse Coração Alado, eu só queria fazer um adendo sobre o programa da semana passada, que foi Chega Mais, que eu comentei que eu adorei ver a Henriqueta Brieba em cena, em Chega Mais, e também a Elza Gomes. E aí, falando da Elza Gomes, eu falei que eu adoro ela quando ela faz algum trabalho baseado na obra de Nelson Rodrigues, como, por exemplo, no filme Toda Nudez Será Castigada, dirigido por Arnaldo Jabor, filme de 73, onde existem as personagens que são hilárias, né? Das três tias solteironas, meio amalucadas, né? Que criam um menino Serginho, um adolescente Serginho e tal. E aí eu comentei que a Elza Gomes faz uma das tias no filme. E falei que a outra era Isabel Ribeiro e a terceira eu não lembrava. Pois é, fui olhar e lembrei. É a própria Henriqueta Brieba, né? Ou seja, em Chega Mais a gente tem a duas tias de Toda Nudez Será Castigada ali naquela família da personagem da Sônia Braga, né? No caso, Henriqueta Brieba e Elza Gomes. Só faltou Isabel Ribeiro mesmo. Mas enfim. Mas vamos lá, Coração Alado. Vamos ver o que Ismael Fernandes falou sobre essa novela tão prosaica. Novela de Anne Claire, Bibi Bobobó. Bom, ele fala o seguinte: a história do artista plástico Juca Pitanga, Tarcísio Meira, e a luta para impor sua arte e contornar sua vida amorosa, dividida entre duas mulheres, Catuxa, Débora Duarte, e Vivian, Vera Fischer. Também era a triste história, na novela não parece tão triste, é meio cômica até essa parte, né? Mas enfim, a triste história de Maria Faz Favor, Araci Balabanian, que vivia explorada pelo barão von Strauss, Jardel Filho, um mau caráter. Ele não fala aqui, mas ela era cobradora de ônibus, né, parece. Na novela também não aparece isso, né, mas parece que ela era isso, ela tinha essa profissão. Mais um sucesso de Janete Claire, que conseguiu armar seu leque com todas as emoções que fazem o gênero telenovela. Entretanto, foi uma novela mastodôntica em sua criação. Mastodôntica, ai, uma coceira aqui. Mastodôntica, né, uma coisa muito grandiosa, meio gigante. Os gigantes, olha os gigantes aí de novo. Um certo gigantismo, né? Realmente, uma novela. Eu achei a novela meio embaralhada, né? Muitos personagens fortes, muitos atores de peso. Então, não sei, achei tudo meio over, né? Parece até uma novela do Manuel Carlos no estilo da Janete, né? Com um monte de personagens entrelaçados e tal. Mas enfim, entretanto foi uma novela mastodôntica em sua criação. Excesso de infelicidade para a heroína Vivian e um indefinido caráter para a protagonista Juca Pitanga. A novela registrou uma excelente participação nos primeiros 20 capítulos de Bárbara Fázio como Silvana Carani. Mas o destaque maior ficou mesmo com Débora Duarte na criação de Catuxa. Um verdadeiro tour de force da atriz que voltava à Globo após 4 anos ausente. Porque ela tinha feito Pecado Capital, depois ela foi para Tupi, né, onde fez O Profeta, Bandeirantes Cara a Cara e voltou na Globo com Coração Alado. Pois é, a trilha sonora de Coração Alado, a nacional, foi lançada naquela famosa coleção em 2001, né, aquela coleção que lançaram 20 trilhas, né, vale a pena ver de novo. Pela primeira vez em CD, as 20 trilhas nacionais de novelas inesquecíveis da TV brasileira. Na época, em 2001, eles publicaram, lançaram essas trilhas, né, com o Coração Alado como uma delas. Todas as trilhas de novelas até 88, com Vale Tudo, enfim. Noturno, como já é público e notório também, na verdade a novela Coração Alado ela ia se chamar Vernissage. Provavelmente porque trata um pouco do universo das artes plásticas, né, porque o Juca Pitanga é um artista plástico, tem aquela coisa dos marchands, né, na família Carani, não sei o quê. Então a novela é chamada Vernissage, mas reza a lenda que o Boni, José Bonifácio de Oliveira Sobrinho, convenceu a Janete Claire que a novela tinha que se chamar Coração Alado, porque inclusive a música que ele queria para abertura era Noturno com Fagner, a música chama Noturno, mas né, o refrão, como sabemos, é Coração Alado. Ai, coração alado, desfolharei meus olhos nesse escuro véu
Não acredito mais no fogo ingênuo da paixão. Bom, depois eu canto, porque senão a gente vai ficar aqui até amanhã. E aí eu vou dizer uma lembrança de infância. Na minha infância, Meninos, eu vi. Mais uma vez, eu estava lá em Coração Alado. Eu tinha 5 anos quando a novela estreou. Eu lembro vagamente de alguns flashes dessa época de Coração Alado. Lembro da abertura, que a música me fascinava, essa música Noturno, né? Lembro de algumas coisas da infância de Coração Alado, mas lembro que era uma coisa meio forte, assim, dava para perceber que era forte, né? A gente sentia que era uma novela pesadona. Mas o que me marcou mesmo na infância em termos de trilha foi a trilha internacional, porque tinha um dos temas centrais, era Winner Takes It All, com ABBA, que é uma música que eu amo até hoje, e eu comecei a amar essa música nessa época, quando eu tocava em Coração Alado. Eu amava essa música, fiquei apaixonado por essa música, né? Depois eu cresci, fui descobrindo cada vez mais o ABBA, até hoje adoro o Winner Takes It All. Claro que hoje eu já gosto mais de outras músicas do ABBA, porque o Winner Takes It All é muito manjada, mas de qualquer forma é linda. E eu lembro muito nessa época de a música tocando no rádio, e eu associando com a novela, porque sabia que era da novela e tal, né? Enfim, lembranças da infância. Mas a infância tá lá atrás, né? O hoje, o presente é o quê? Coração Alado nos fragmentos. 6 capítulos que foram disponibilizados e lá fui eu assistir. E o que eu achei dos 6 capítulos? Achei meio chato, gente. Vou te contar que eu também achei meio chegar mais também. Acho que em 80, né, em algum momento a Globo, as novelas estavam meio esquisitonas, né? Eu achei Coração Alado meio chato. Eu já conhecia o primeiro capítulo, porque ele circulou muito também nos anos 2000, nas redes paralelas da vida, então eu já tinha visto o primeiro capítulo algumas vezes. E até achava bom o primeiro capítulo. Mas agora, vendo esses capítulos todos, me deu uma certa gastura. Achei a novela indigesta, né? Ela é pesada, né? Pesada. Né? Enfim. Mas, vamos lá. Eu diria que o primeiro e o segundo capítulos, os dois primeiros capítulos, eu achei interessante, principalmente porque o que me chamou mais atenção foi, de fato, como disse o Ismael Fernandes, a Bárbara Fazio no papel da misteriosa Silvana Carani. Adorei aquela personagem e a atuação dela, achei muito envolvente, muito forte, né? Deu vontade de ver mais coisas dela. Claro que a gente não vê porque ela morre nos primeiros 20 capítulos, então depois o que tem lá não tem mais ela, né? Inclusive. Mas eu gostei muito de vê-la em ação. O primeiro capítulo, para mim, encerra de uma maneira bem interessante, né, com a chegada da personagem da Miriam Hills, e aí começa o embate entre mãe e filha. Mas na metade, quando entram os outros dois capítulos, que são 92 e 93, eu acho, a coisa dá uma desandada, né, já. Eu tenho a impressão que, assim, por ter uma trama muito rocambolesca, né, meio, né, muita gente envolvida, muitas tramas se cruzando e entrecruzando, quando a gente chega na metade dos fragmentos, tá tudo meio confuso, né, meio embolado. De repente começa com a Sônia Clara chorando numa delegacia e a Débora Duarte já meio surtadona, né, ciumenta, possessiva, né, a Catuxa já... Porque no começo da novela a Catuxa era mais descontraída, né, já na metade da novela ela já tá tensa, né, preparando o terreno para hipertensão que ela vai ter no final, né. Mas, de qualquer maneira, é claro que a gente entende a história, mais ou menos o que aconteceu com a Sônia Clara, que era amante do Carlos Vereza, não sei o que lá. Aliás, vale dizer, interessante essa possibilidade que na época, em 80, ainda a gente vivia sob uma ditadura militar, mas a censura já estava um pouco mais branda e era possível falar de temas que antes não era nem possível citar, né? A questão do envolvimento político desse personagem, né? Do Carlos Vereza, que é irmão também do Juca Pitanga, e que tem a ver com essa questão política. Inclusive, a gente não vê isso, né, nos fragmentos, mas pesquisando em fontes, eu fiquei sabendo que o personagem do Vereza, né, quer dizer que a novela começa, na prática, antes, né, do tempo em que ela foi exibida, que é 1980. Por quê? Porque parece que o Juca Pitanga, eu sempre vou falar Juca Pirama, mas é Juca Pitanga. O Juca Pitanga e esse irmão vão embora do Brasil, já que ele era um perseguido político, e voltam com a lei da anistia, né, aos presos políticos ou pessoas, enfim, perseguidos políticos pela ditadura. E a anistia, como sabemos, acontece em 79. Então, o que a gente entende é que a novela, então, começa antes, né? Começa em 76, 77, sei lá. E aí depois eles vão para fora, mas a gente não vê isso, né, na história, porque só tem fragmentos, e voltam em 79. Então, quer dizer,
Na metade da novela a gente já está em 80 mesmo, que é a época que a novela estava sendo exibida. Aí o dramalhão e o peso vão a limites estratosféricos, né? Principalmente no lance da personagem da Catuxa, a Débora Duarte, porque aí a personagem vai para os píncaros da histeria, da loucura, e termina com aquele suicídio, uma espécie de suicídio. É um suicídio, né? Um suicídio planejado por ela, né? Ela dá um jeito de ser morta por engano, uma coisa meio Det Reutemann, né? Quase. Sei lá se Vale Tudo se inspirou nisso. Mas aí é o contrário, né? É a vítima que resolve ser morta por engano. O assassino não sabe. O assassino é que foi enganado. Bom, na Leila, não Vale Tudo também, né? A Leila pensou que matava a Fátima quando estava matando a Odete. Mas é que a Odete não sabia, né? Foi pega de surpresa. Já em Coração Alado, o personagem do Armando Bogos também. Ele pensa que está matando a Simone Carvalho, está matando a Débora Duarte. Mas ela sabia, era isso que ela queria, né? Então, assim, ela arma esse plano para morrer. Então, essa personagem da Catuxa, ela dá uma pena no desespero da personagem, né? No penúltimo capítulo, a atriz e a personagem dão um show de loucura histérica, né? E culmina com esse suicídio logo no comecinho, né? Do primeiro, acaba o penúltimo capítulo assim e é previsível, né? Para mim, e acho que para vocês todos que a gente já está acostumado a ver novela, a gente já conhece os clichês. Então, quando ela vai lá no sítio, lá naquela casa de campo, para falar com a Simone Carvalho, e começa a perguntar, para mim já ficou claro, já sei, ela vai querer morrer no lugar da outra, né? Já que a outra vai ser vítima de um assassinato, ela vai trocar de lugar. E aí foi exatamente o que aconteceu, né? Acabou sendo meio previsível. E aí aquele peso né, bem pesado isso, e depois a cena do... Eu não entendi muito bem aquilo, parece um sonho, né? Todo mundo de branco e o Juca Pitanga carregando a Catuxa morta nos braços, uma coisa bem hardcore ali. Não sei se aquilo era como se fosse um velório, né? Uma cena meio poética, meio simbólica, né? Enfim, pesadaço, né? O negócio. E tem mais um detalhe também que é bem polêmico e também pesado nesse último capítulo, que é o julgamento do Carani, né? Do personagem do Valmor Chagas. E aí, como os fragmentos, né, não explicam, né, claro, são fragmentos, a gente tem que tirar algumas conclusões, mas fica claro que o Carani foi acusado, ele era o assassino da mulher, da Silvana Carani, que morreu no começo da novela, e aí ele tinha matado a mulher, né, e aí foi julgado e absolvido. E aí tem uma repórter que ataca ele, né, falando que as mulheres, até quando as mulheres vão ser mortas pelos homens que saem impunes, lá, 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 lá. Aí, claro que a gente tem que comentar, isso aí é uma alfinetada da Janete Claire na realidade social da época, né? Na época tinha acontecido o famoso caso do Doca Street, que matou a namorada, né? Enfim, cônjuge, a Ângela Diniz, a Pantera de Minas, no Réveillon lá em Búzios, de 76 para 77, numa morte violenta, né? Brutal, né? Assassinou ela com tiros na cara, etc. E um caso famosíssimo, né? Que chocou o Brasil. E o Dock Street foi absolvido no primeiro julgamento, né? A primeira instância, né? Ali a morte, o assassinato foi em 76, 77, mas acho que ele foi julgado em 79 e foi absolvido. Aliás, tem um podcast maravilhoso, né? Praia dos Ossos. Aproveito para indicar que já tem algum tempo, né? Foi na pandemia que foi lançado, mas deve estar aí disponível. Praia dos Ossos é um podcast fantástico, jornalístico, né? Documental, só sobre esse caso da morte da Ângela Diniz. Porque o lugar em Búzios onde ela estava com ele era a Praia dos Ossos, né? Onde eles tinham uma casa. Ela tinha uma casa. Mas enfim, o Dock Street foi absolvido na primeira instância, chocando, né, as mulheres do Brasil, principalmente, e gerando todo um movimento, né, de mulheres feministas que vão às ruas pedir que ele seja julgado novamente. E aí surgiu, inclusive, aí vai um cruzamento de coisas também com a Globo, né? Porque uma das faixas, as principais lemas da campanha das feministas pela condenação do Dock Street era quem ama não mata, né? Porque ele afirmava amar Ângela Diniz e, no entanto, matou-a, né? E aí elas então diziam, quem ama não mata. E aí virou depois uma minissérie da Globo, famosa, né, em 82, com esse título, né? Quem ama não mata. Depois teve um remake, né? Teve um remake dessa minissérie já nos anos 2000, etc e tal. Mas enfim. E aí o Dock Street, na vida real, ele foi julgado de novo e aí ele foi condenado, né? Ele cumpriu uma pena, não sei o quê. Inclusive ele morreu também recentemente, né? Ele morreu depois desse podcast, no Praia dos Ossos, porque ele dá depoimento no podcast, né? Inclusive. Ele morreu acho que há uns 2 anos. Enfim. Mas então, quando passou o Coração Alado, não tinha acontecido ainda o segundo julgamento dele. Ele estava livre.
Por isso que a Janete quis fazer aquela cena para criticar isso, né? Para denunciar a impunidade do Dock Street e de outros homens, né, que matavam mulheres em casos de feminicídio. Então é bem radical isso daí, né? Inclusive a Janete já tinha feito uma coisa semelhante em O Astro, né? Que tem a morte do Salomão Ayala e os personagens que mataram, né? O personagem da Edwin Luigi e aquele amigo dele, né? Que era cabeleireiro, que aparentemente eles eram até um casal gay, não sei o que lá. Essa parte, né? Claro, Salomão Ayala era na história um magnata, um empresário, não sei o que lá. Mas os assassinos, né? Aquela dupla de assassinos era muito inspirada no caso Cláudia, também foi um feminicídio, né? A Cláudia Alecim Rodrigues, jovem que foi assassinada no Rio de Janeiro em 76 ou 77. Ela era irmã, inclusive, da Márcia Rodrigues, a atriz famosa, né, que está em Sol de Verão, por exemplo, fragmentos, ela aparece bastante. Enfim, em O Astro, a Janete já tinha querido fazer uma espécie de referência ao assassinato da Cláudia Alecim com essa dupla de assassinos do Salomão Ayala. E em Coração Alado, ela faz essa referência ao caso Dock Street. Mas, de qualquer forma, essa parte pesadona do penúltimo último capítulo da Catuxa querendo ser morta numa casa de campo, num sítio, não sei o quê, lembra muito uma coisa que a própria Janete já tinha feito em Pai Herói, né, sua novela anterior, que é aquele pedaço que a Karina, personagem da Savala, se isola numa casa de campo, num sítio, e pede realmente para ser morta, né, pelo personagem do Tony Ramos, né, que ela pede para matá-la, né, ela quer que ele a mate, né. Ela praticamente contrata ele para matá-la e ele vai com ela lá, mas no fim eles acabam se apaixonando e ele não a mata. Mais adiante, depois, já quando a novela está em Buenos Aires, Bariloche, na casa de Bariloche, aí ela desaparece realmente e é dada como morta, né? Então, assim, o que ela esboçou em Pai Herói, já que a Karina nunca morreu, de fato, em Pai Herói, ela concretizou, a Janete, né, concretizou em Coração Alado com a Catuxa. Enfim, eu acho tudo isso bem digesto, bem pesadão, né? Bem melodramático, folhetinesco, mas a novela Coração Alado, ela realmente tem essa fama de peso, né? Assuntos muito polêmicos, né? Como sabemos, o estupro, né? Que a gente não vê nos fragmentos, mas que aconteceu na história, né? O personagem do Neila Torraca estupra a cunhada, interpretada por Vera Fischer, e ela fica grávida, né? E é justamente uma criança que lá na frente é a disputa judicial entre a Catuxa e ela, né? E a famosa questão da masturbação, que sempre se falou disso, a vida inteira foi falado isso, né? Que a famosa lenda urbana de que essa cena da masturbação da Catuxa, que é quase no final da novela, né? Foi uma cena tão polêmica na época que no dia seguinte que foi ao ar, apagaram as fitas e sumiram com o script do roteiro daquele capítulo. Eu me pergunto será que foi tão absurdo assim, masturbação, um negócio tão... Né? A masturbação a princípio não tem nada de pesado, né? Masturbação é masturbação, é um ato do cotidiano, né? É um ato sexual, é uma coisa orgânica, é como escovar os dentes, comer, dormir. Masturbação faz parte. Então, mas claro, podemos imaginar que uma sociedade moralista como é a sociedade brasileira até hoje, imagine 1980, né? Então, e também tem a questão do machismo, né? A mulher, né? A mulher sempre é negada o direito ao prazer, lá, 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 lá. Então, de repente, pode ser que tenha sido isso que também chocou as pessoas, né? Como assim ela está se masturbando? Mas, de qualquer forma, é muito louco pensar que por causa de uma cena... Quer dizer, não foi por causa da cena de estupro que apagaram as fitas, foi por causa da masturbação, né? Olha a loucura, né? Enfim. De qualquer forma, os dois assuntos têm a ver com sexo, né? Com questões sexuais. Curioso isso, né? Agora, uma coisa que me chamou muito a atenção no Coração Alado é esse elenco incrível de astros e estrelas, né? Um elenco esquisitão também, porque é uma mistura tão estranha de atores e atrizes que nunca trabalharam juntos antes e nem depois, né? Alguns sim, mas outros não. É uma mistura meio esquisitona, né? Parece um caldeirão onde colocaram vários atores e atrizes da emissora e outros que vinham da Tupi, que estava acabando de fechar. Uma mistura meio estranha. Por isso que me lembrou também as novelas do Manuel Carlos, em termos de elenco, né? Não o estilo, óbvio, né? Mas assim, o elenco, né? Esse elenco grandão, com um monte de gente, nomes famosos, né? E aí você fala, nossa, mas quanta gente, quantos atores de destaque, né? E os casais que se formam ao longo da novela também são meio esdrúxulos, né? São casais que acho que a maioria deles nunca depois se reuniu de novo como casal, né? Então você tem assim, Araci Balabanian com Jardel Filho, Joana Fon com Valmor Chagas, né? Porque eles terminam juntos. Miriam Rios com Carlos Augusto Strasser, é tudo uns casais estranhíssimos, né?
Sônia Clara com Carlos Vereza, e depois Sônia Clara com Paulo Figueiredo, no último capítulo. Diogo Vilela com Cissa Guimarães. Aliás, nos créditos de fechamento eles erram o nome dela, né? Tá escrito Gissa P. Guimarães. Quer dizer, deveria ser Cissa, tá escrito Gissa. E o P deve ser porque ela já estava casada com o Paulo César Pereio, né? Imagino. Então por isso seria Cissa Pereio Guimarães, botaram Cissa P. Guimarães, né? Mas de qualquer forma o casal, Diogo Vilela e Cissa Guimarães, é estranho. Maria Zilda com Mário Cardoso. São uns casais tão esquisitos. A própria Lívia Maria com Vereza também é um casal estranho. Uns casais esquisitões, né? Assim, umas junções de casais estranhos. Um casal que funciona, porque depois até teve repeteco, é Tarcísio Meira e Vera Fischer. Aí sim, né? Depois em Brilhante, né? Fizeram juntos, Pátria Minha, né? Enfim, já filmes, né? Amor Estranho Amor, por exemplo. Enfim, é um casal que tem liga, né? Tarcísio Meira e Vera Fischer é um casal que funciona. Agora, falando individualmente, a gente pode destacar o trabalho da Débora Duarte, apesar que é um pouco... Chega uma hora que você fala assim, chega! Né? A Débora Duarte é aquela coisa, né? Gosto muito dessa atriz. Mas no Coração Alado, quando começa a personagem Catuxa, como eu disse, meio descontraída, meio despachada, não sei o quê, eu fiquei pensando, tava demorando para ela fazer a doida, né? A doida varrida, porque ela já tinha feito isso em Carinhoso e em Pecado Capital, né? Personagens desequilibradas emocionalmente. E aí ela deságua nisso também, em Coração Alado, já na metade da novela e principalmente no fim, né? Que aí, né, como eu falei, vai pra coisa over total, né? Então é meio... Tava demorando pra Débora Duarte fazer a destrambelhada. E realmente a Catuxa destrambelha total, né? Mas dessa vez eu deixei por último para falar da principal interessada no sucesso de Coração Alado, que foi Janete Claire, a autora da novela. O que eu posso dizer sobre a Janete em Coração Alado? Bom, quando a gente analisa a Maga das Oito, né, a Janete Claire ganhou esse apelido, a Maga das Oito, né, por conta dessas novelas, uma atrás da outra, na Globo, no horário das 8, na década de 70, basicamente. Porque a de 80 pegou só o comecinho, né? Então é década de 70, né? Então a gente analisa, eu me peguei percebendo qual era o universo dessas novelas da Janete, como ela foi passando, digamos, de um universo para outro, né? Então, quer dizer, ela vem do folhetim automobilístico, né, com Véu de Noiva, passa pelo faroeste caboclo, de novelas como Irmãos Coragem e Fogo sobre Terra, tem ainda novelas com dramalhões com toques esotéricos / místicos, né, O Homem que Deve Morrer e O Semideus, vai para a trilogia da chamada tragédia urbana carioca, que são as novelas Pecado Capital, Duas Vidas e O Astro, e finalmente deságua no folhetim descarado, pesado muitas vezes, desbragadamente alucinado, né? Folhetins desvairados, que são quais? Pai Herói, Coração Alado, ambas derivadas de Selva de Pedra. É isso mesmo, minha gente. A notícia bombástica desse programa é: Coração Alado é praticamente um remake de Selva de Pedra, escrito pela própria autora. Bom, para explicar por que Coração Alado é um remake de Selva de Pedra, a gente tem que ir lá para a obra original que inspirou Selva de Pedra, que é um romance dos Estados Unidos, né, um livro chamado Uma Tragédia Americana, do autor Theodore Dreiser. Esse romance foi adaptado para o cinema em Hollywood com grande sucesso em 1951, com o filme Um Lugar ao Sol, A Place in the Sun, dirigido por George Stevens, estrelado por Montgomery Clift, Elizabeth Taylor e Shelley Winters. E qual é a história do livro e do filme? Um rapaz pobre, humilde, porém ambicioso, que é o Montgomery Clift, se vê dividido entre duas mulheres, entre dois amores. A moça pobre, né, que é colega dele, no caso do filme, é colega de fábrica, né, trabalha na indústria têxtil, que é interpretada pela Shelley Winters, com quem ele começa a ter um certo romance. E a garota rica, glamurosa, que é a Liz Taylor, com quem ele resolve, porque ele se apaixona de fato, né, e pretende se casar. E que está ligada à família rica da qual ele é parente, né, um parente afastado. Né? Ele vai trabalhar nessa fábrica que é do tio dele, né, e começa por baixo e tal, não sei o quê. E aí ele se vê dividindo entre esses dois amores, sendo que a moça pobre, ao perceber que ele está querendo ficar com a rica, enlouquece, faz chantagem e ele acaba planejando matá-la. E ele realmente leva ela para um passeio de barco para tentar matá-la, mas acaba acontecendo um acidente e antes que ele mate, ela morre, ela cai mesmo no rio e morre meio que por acidente, né? E aí acontecem várias complicações nessa tragédia americana, né? Um romance e filme com um final trágico. Bom, para quem conhece bem a história de Selva de Pedra, já deu para perceber por que eu disse que ela é inspirada. Isso é assumido, né? Já foi falado várias vezes que Selva de Pedra é inspirado
nesse livro e nesse filme, né? Por quê? O que a gente tem em Selva de Pedra? A gente tem o Cristiano, personagem do Francisco Coco, um rapaz humilde, que vai trabalhar na empresa do tio. Então ele tem um tio rico, que é o Aristides, que tem uma coisa de estaleiro, né? Uma fábrica de navios. E ele vai trabalhar lá. E ele está dividido também entre dois amores. A moça pobre, que é a Simone, interpretada por Regina Duarte, e a moça rica, glamurosa, ligada à família do tio dele, que é a Fernanda, personagem da Diniz Fati. E aí é meio parecido o ponto de partida e o desenrolar da coisa toda, né? Só que ali no caso da Selva de Pedra, ele não é que ele pretende matar a mulher, é o amigo dele, que é o Miro, né, interpretado pelo Carlos Vereza, que bola a coisa toda, que fala, você tem que matar a sua mulher para casar com a rica, lá, lá, lá. E aí a Simone é dada como morta e acontecem várias coisas. Muito bem. Aí o final é diferente, né? Aí a novela sai do ponto de partida de Um Lugar ao Sol e vai para, né, e aí desemboca em outra coisa. Tudo bem. Em Coração Alado a gente tem a mesma coisa, né? Ali a gente tem o quê? Em Coração Alado, um rapaz, um homem, né, pobre, humilde, que no caso vem do Nordeste. Porque em Selva de Pedra, Cristiano e sua família saem de Campos, interior do Rio de Janeiro, para a capital, Rio de Janeiro, a Selva de Pedra, né? Para a capital carioca. Em Coração Alado, a família do Juca Pitanga vem do Nordeste, né? Mais precisamente de Pernambuco, e vai parar no Rio de Janeiro. E aí o que acontece? Ele também se vê dividido entre dois amores. A moça humilde, não exatamente pobre, mas humilde, que é a Vivian, interpretada pela Vera Fischer, e a rica, glamurosa, que é a Débora Duarte, a Catuxa, que também proporciona o passaporte para uma vida rica, né? Porque daí ela é filha do Carani, que é dono de uma indústria de cerâmicas, e o Juca Pitanga é um ceramista, é um artista plástico, enfim. Então ele se casa com a rica, aí no caso ele casa com a rica para subir na vida, né? Ele se casa por ambição e não com a moça que ele realmente ama. Aí também, como Selva de Pedra foi feita em 72 e Coração Alado em 80, a Janete Claire fez algumas mudanças, né, nessa história. Em 72, por exemplo, o Cristiano já era casado com a Simone, quando ele pensa que ela morreu e resolve se casar com a Fernanda. E a censura não permitiu que ele se casasse com a Fernanda. Por quê? Porque o público sabia que ela não tinha morrido e, portanto, ele era bígamo. E ele não poderia cometer o crime da bigamia. Então a censura proibiu que Cristiano se casasse com Fernanda. É por isso que ele abandona ela no altar e a Fernanda então enlouquece e vira uma vilã ensandecida. Mas em Coração Alado, o Juca Pitanga ele tinha um caso com a Vivian, mas não era casado com ela. Então ele estava livre para realmente se casar com a Catuxa. Ele se casa com a Catuxa, né? Mas continua eternamente apaixonado pela Vivian. Então esse triângulo amoroso... detalhe, a Fernanda, que a gente acabou de falar, de Selva de Pedra, enlouquece, né? A Catuxa também enlouquece, né? Só que a Fernanda enlouquece e vira uma vilã que quer se vingar. A Catuxa não é bem assim, né? É uma vilã mais desequilibrada. Não é uma vilã, é uma personagem que enlouquece, mais um desequilíbrio emocional, temperamental, mas não chega a ser uma vilã, como a Fernanda vira, né? Uma vilã psicopata. Mas, enfim, é bem parecida essa coisa do triângulo, né? Vale dizer que tem uma diferença, né? Em Selva de Pedra, a Simone era artista plástica, né? O Cristiano não. O Cristiano ele ia trabalhar no estaleiro do tio. Em Coração Alado, o artista plástico é o Juca Pitanga, né? Então ela desloca a profissão, mas também tem a profissão das artes plásticas. Interessante, né? Também vale a gente comentar a semelhança da família Carani, né? O núcleo da família Carani, lá com aqueles filhos todos, não sei o quê, lembra muito a família do Aristides Vilhena, né? Do estaleiro lá de Selva de Pedra e seus filhos, né? E os agregados também, e a família da Fernanda, né? Que também era uma família rica. Que ali, no caso, a Fernanda era noiva do Caio, né? Filho de Aristides e primo de Cristiano. Então, quer dizer, as famílias de Fernanda e Aristides, juntas, né, em Coração Alado, elas se transformam na família do Carani, aquela família Carani lá, chefiadas pelo Alberto Carani, que é o personagem do Valmor Chagas, que, curiosamente, também, aí é uma coincidência, né? Em Selva de Pedra, no original, quem fez o papel do Aristides foi o Gilberto Martins. No remake de Selva de Pedra foi o Valmor, né? Então, de certa forma, ele faz o Carani e depois o Aristides, né? Os dois personagens. Mas, enfim, a família Carani me lembrou muito essa coisa da família rica do Aristides e seus discípulos, né? Que é a família onde o Cristiano vai penetrar, porque ele é parente, né? Em Coração Alado, o Juca Pitanga não é parente desse pessoal, mas ele vai penetrar ali como? Casando com a Catuxa, né? Aliás, a casa da família Carani, né? Aquele cenário interno da casa, toda envidraçada, e a gente vê do lado de fora uma coisa meio montanhosa. Aquilo, para mim, é totalmente inspirado no filme Um Lugar ao Sol, porque num Lugar ao Sol,
quando eles vão para uma casa de campo dessa família rica, da personagem da Liz Taylor. A casa é exatamente assim. É envidraçada, bem parecida, e internamente também a decoração. Quem for assistir Um Lugar ao Sol pode tirar a prova. Assistam Um Lugar ao Sol e vejam essa casa de campo onde eles vão, os ricos vão, né? E vejam como é parecida com a casa da família Carani, né? Não a casa de campo onde a Silvana fica no começo da novela, a casa mesmo onde eles começam a história, onde moram Carani e seus filhos, né? Ah, sim, faltou falar da família do Cristiano e a família do Juca Pitanga, que também é parecida, são parecidas, né? Quer dizer, em Selva de Pedra a gente tem essa família, que é uma família humilde, religiosa, né? Inclusive porque trabalhavam com isso, né? Pregando na praça, não sei o quê. A família do Cristiano sai do interior do Rio e vai para o Rio de Janeiro. No caso do Juca Pitanga, a família já não tem pai, né? Mas tem a mãe. Eles saem de Pernambuco e vão para o Rio de Janeiro. Mas também é uma família humilde, mais ou menos no mesmo esquema, né? O Cristiano e suas irmãs, e a mãe e o pai vão todos para o Rio. E em Coração Alado, o Juca Pitanga, o irmão, a irmã e a mãe saem de Pernambuco e vão para o Rio. A irmã, né, no caso do Cristiano, ele tinha uma irmã espevitada, que era a diva, né, uma irmã meio ignorantona, simplória, mas espevitada. Tão espevitada que se envolve com o marginal Miro, né, quando eles chegam no Rio. E em Coração Alado, a espevitada é Simone Carvalho, tão espevitada que vai dançar numa boate, né, aparece ela dançando, não sei o quê, e se envolve também com um tipo meio marginal, que é o personagem do Armando Bogos, que justamente, pelo que a gente percebe, né, é tão marginal e tão perigoso que tenta matá-la no último capítulo, acaba matando a Catuxa por engano. Muito que bem. E mais um detalhe, né? A família do Cristiano, quando vai para o Rio de Janeiro, vai morar aonde? Na pensão Palácio, uma pensão. E a família do Juca Pitanga vai morar na pensão da Maria Faz Favor, ou melhor, da mãe dela, né, da Dona Nina, personagem da Yolanda Cardoso. Ou seja, nas duas novelas a gente tem o núcleo da pensão. São pensões bem parecidas, né? Popularzonas, com tipos meio caricatos, pitorescos, né? E as historinhas paralelas que acontecem na pensão, né? Os encontros e desencontros das pessoas que moram na pensão nos dois casos, né? Inclusive tem uma cena nos fragmentos de Coração Alado, onde a Heloísa Helena, que em Selva de Pedra, na pensão Palácio, ela fazia a Fanny, a dona da pensão, né? Que no remake foi feita pela Anissete Bruno. Tem uma cena em Coração... A Heloísa Helena trabalha em Coração Alado. Então tem uma cena dela na pensão conversando com a Alice Blabanian, né? E eu falei assim, gente, até a dona da pensão Palácio tá nessa pensão de Coração Alado, né? Então, assim, é muito... É inegável, né? Que existe uma espécie de recriação, uma variação de Selva de Pedra em Coração Alado por todos esses motivos que eu falei. É mole ou querem mais? Mas enfim, tudo isso que eu falei na verdade não deveria nem ser novidade, porque como a gente percebe claramente quando a gente assiste agora as novelas antigas na Globoplay, no Viva, com muito distanciamento, né? Porque antigamente a gente via as novelas com mais proximidade, né? Porque elas reprisavam perto, depois nunca mais eram reprisadas, não sei o quê. Hoje a gente está vendo novelas muito antigas. E aí a gente tem esse distanciamento interessante para analisar a obra de cada autor e cada autora de novela como um todo. E aí a gente percebe mais claramente como cada autor e autora praticamente faz sempre a mesma novela, né? A pessoa faz a mesma novela, ela recria a própria novela. Por quê? Porque é sempre o mesmo universo. A mesma coisa se dá com os grandes cineastas, né, da história do cinema. É sempre o mesmo filme. Claro, é uma frase feita, é sempre o mesmo filme. É o mesmo filme, né, é uma espécie de formato, né? E o diretor vai recriando em cima daquilo, né? Então você vê, por exemplo, Almodóvar, Tarantino, Fellini, Hitchcock, Woody Allen, grandes cineastas, né? Coppola, Scorsese, né? O próprio Spielberg, né? De certa forma, é quase sempre o mesmo filme, né? É a marca daquela pessoa, e aí ele vai se reinventando a cada filme. A mesma coisa as novelas. A Glória Pérez é assim, por exemplo. É sempre a mesma novela, se a gente parar para pensar. Né? Muda mais ou menos alguma coisa, mas o esquema é o mesmo. A Janete Claire é a mesma coisa, né? Gilberto Braga, Silvio de Abreu, Agnaldo Silva, Manuel Carlos, né? Essa é a marca dos autores, tanto que quando a gente vê a novela a gente reconhece na hora, né, o estilo. Mas de qualquer forma, apesar de todo esse rocambole que ela fez na novela, o finalzinho eu gostei. Eu achei muito bonita a última cena, quando o Carani fala aquele discurso meio filosófico pro Juca Pitanga, e depois quando ele e a Vivian estão no avião, indo viajar, ele fala que aquilo impressionou muito ele, aquela frase, né? E a novela termina com aquela frase. Achei bonito e interessante. A frase do Carani é mais ou menos assim: tudo será tragado pelo tempo.
A única coisa que ficará são as marcas do que deixamos, a vida, é só isso que fica. E aí o Juca Pitanga comenta isso para Vivian, que ele ficou muito impressionado com as palavras do Karani. Eu também fiquei, e aí me lembrei, curiosamente, de uma referência completamente alienígena, que é o filme Blade Runner, O Caçador de Androides, de 1982, feito 2 anos depois da novela da Janete, e que termina, né, com a frase famosa do personagem do Rutger Hauer, que é o androide que morre, né, e antes de morrer fala uma frase também que ficou famosa, né, uma frase que é um ícone. Então a frase do personagem é mais ou menos assim: eu vi coisas que vocês, humanos, nem acreditariam. Todos esses momentos ficarão perdidos no tempo, como lágrimas na chuva. Enfim, essa frase é cultuadíssima pelos fãs de Blade Runner e do cinema cult mundial. E assim encerramos o programa de hoje, deixando para vocês essas 2 frases para vocês refletirem filosoficamente sobre o sentido da vida. Frases, né, que quase existencialistas, né? A frase do androide de Rutger Hauer em Blade Runner e do Marchand Alberto Karani em Coração Alado. Fiquem com isso. Inscrevam-se no canal, mandem críticas, comentários, sugestões, blá blá blá, e até para a próxima com mais Naftaluf para vocês. E não se esqueçam, tudo será tragado pelo tempo. Só o que fica são as marcas do que deixamos. A vida é só isso que fica. E todos esses momentos ficarão perdidos no tempo, como lágrimas na chuva.